Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia e hoje nós continuamos, gente, um assunto que nós começamos na aula passada, que é justamente sobre o continente asiático, a Oceania e a Europa, tá? E hoje nós vamos continuar ainda trabalhando sobre a Ásia, a Oceania e a Europa. Pois bem, gente, nós vimos o seguinte, não é? A extensão muito grande do continente asiático. E na aula de hoje vamos ver que além dessa grande extensão territorial que a Ásia tem, também a Ásia é dentro do planeta do globo terrestre, do planeta Terra, também um continente extremamente povoado. Mais da metade, um pouco mais da metade da população mundial vai estar dentro da Ásia, dentro do continente asiático. Ou seja, nós podemos dizer sem medo nenhum que o continente asiático é o continente mais populoso do mundo, do globo terrestre. E daí nós temos alguns países que se destacam, não é, nessa quantidade populacional. Primeiro, a China. A China é o país mais populoso do mundo. Depois da China, nós podemos colocar aqui a Índia, que também é tudo isso dentro da Ásia, tá? Então, China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, a Rússia, na parte da Ásia, o Japão. Então, todos esses países acabam colaborando para que o continente asiático seja o continente mais populoso do globo terrestre. Pois bem, apesar de ter de conter a maior parte da população mundial, o continente asiático, gente, ele possui algumas áreas vazias, como áreas demográficas de desertos, de montanhas. O crescimento demográfico tem sido, dentro do continente asiático, tratado por países com uma preocupação muito grande com relação a políticas públicas para uma melhor qualidade de vida da população. Por exemplo, gente, o país da China, que é o país mais populoso do mundo, existe dentro da China o que nós chamamos de controle de natalidade. O governo acabou colocando um controle de natalidade, por quê? Porque a China cresceu tanto populacionalmente que agora que eles acabaram fazendo esse controle populacional. Por exemplo, é lei de um filho por casal dentro da China. Se bem que hoje eles já permitem até dois filhos, nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, na verdade. Então já essa permissão. Por quê? Há uma grande quantidade populacional. Outro ponto muito importante ainda com relação à Índia, que é o segundo mais populoso do mundo, eles não têm o controle de natalidade que existe na China, tá? Enquanto a China tem um controle de natalidade bem rígido, na Índia eles não têm esse controle de natalidade rígido. Pois bem, então isso faz com que a China seja o primeiro país mais populoso do mundo e logo em seguida vem a Índia como o segundo país mais populoso do planeta Terra. Pois bem, a China é o maior, no caso, é a maior exportadora de mercadorias do planeta. Quem, por exemplo, nunca comprou um produto que veio da China? Não é? O que nós mais observamos aqui no Brasil são lojas dos chineses, não é? Então, eles acabaram como uma grande exportadora de mercadorias para todo o planeta. Isso faz da China a maior exportadora de mercadoria. Pois bem, gente, a população da Ásia ainda é predominantemente rural, mas há um crescimento urbano, tá? Em países, por exemplo, como a Índia, a China e o Japão, já há um crescimento urbano muito grande. Ao longo do século XX, a superpopulação e as guerras provocaram uma certa migração. Algumas pessoas acabaram deixando a Ásia por questões de guerra e acabaram indo para outros continentes, mas ainda dentro da Ásia há o maior povoado do nosso planeta, tá? Tanto que eles têm um grupo linguístico muito grande. Por exemplo, tem um grupo linguístico asiático, que são é, pessoas dentro da Ásia que acabaram aderindo à língua ariana, também tem os que aderiram à língua indo-europeia. Então há uma quantidade linguística muito grande dentro do continente asiático, tá? Mas a Ásia é
esse continente mais populoso do planeta Terra, tá ok? Eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a Oceania e a Europa. Só um momento.